Sábado à tarde, meus amigos teneireiros. Eu saúdo a todos, teneireiros, senhores motociclistas também, senhores viajantes, aqui preparando a máquina para dar umas viajadas esses dias e postar alguns vídeos das minhas viagens por aí afora. Mas sábado, né, eu ia fazer o vídeo de manhã, não deu, então hoje tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de responder, certo? Como falei, vou responder agora na oficina porque numa necessidade eu vou pegar as peças aqui e pergunto, né? Com elas na mão fica melhor do que eu responder dentro do mato, apenas com a teoria, né? E eu mostrando aqui na prática fica mais fácil. Mas vamos ver se tem alguma pergunta aqui em relação a isso. Então vamos lá, certo? Madana, pessoal, vocês que são teneireiros, digam para mim porque a Tenere 92 anda muito mais que a 89. É questão de aerodinâmica ou a 92 tem mais potência? A Tenere 600 é a mesma potência, certo? O que pode ocasionar que a Tenere 92 ande mais do que a 89? Eu já senti na pele, por ter a 2VG e por ter a de dois faróis, né? E por ter a Tenere 88, eu amo essa moto aqui na terra, para andar em estrada de terra, seja no estradão ou seja naqueles terrenos bem técnicos. Essa moto aqui eu acho ela uma maravilha para isso, pela questão do paralama, por questão do apoio, por questão até da carenagem, que a moto fica mais leve. Então eu amo essa moto aqui para andar na terra. No asfalto eu não gosto muito, ela recebe muita pancada de vento, não tem a bolha, então paralama também, então eu acho ela chata. Então o que eu acredito aqui que a Tenere 92 ande mais do que a 89. Primeiro tem a questão da aerodinâmica, né? A bolha, o farol, o paralama dianteiro baixo, certo? Tem esses requisitos da aerodinâmica que provavelmente faz a 92 andar mais. Mas eu creio também que alguma coisa mais influencia, que seja a questão da relação. Não é isso? Você andar em com a relação aqui 15-40, 16-40, a moto vai ter um comportamento. Se você anda no 92 com a relação 15-45 ou 14-45, a moto tem outra. Essa daqui, pela lógica, vai andar mais do que ela. Vai ficar ruim de arrancada, mas de velocidade final, de velocidade de cruzeiro, ela anda mais. Se você tem uma Tenere 92 e ela está com a relação 15-45 ou 14-45, ela vai arrancar melhor, mas velocidade final, velocidade de cruzeiro nem tanta, né? Então essa questão da Tenere 92 andar mais do que a 89, eu creio que ela deve andar um pouquinho a mais, porque a aerodinâmica vai compensar isso. E se ela tiver de andar mais, seja a questão da relação. Certo? Então, um 89 pode andar mais do que a 92, dependendo da relação, dependendo do peso do motociclista, se está com bagagem, sem bagagem, tudo influencia, né? Mas assim, pela lógica, se a 92 tiver de andar mais do que a 89, é só um pouco a mais por questão da aerodinâmica. De resto, aí tem várias variáveis, né? Peso da moto com garupa, peso do motoqueiro, relação de marcha e tudo mais, não é isso? Então eu creio que isso é que vai influenciar a 92 andar mais. Ok? Vamos para a próxima pergunta aqui. Roberto, tem como adaptar o escapamento da XT Nacional na Tenere Brasil? Tem como adaptar, sim. O porém é porque o escapamento da XT, os escapamentos da XT, né? A XT3TB, ela tem duas fixações aqui em cima, ela tem uma fixação aqui embaixo. Ela tem três fixações. A XT4MW, ela tem duas fixações aqui. E no caso da Tenere 600, ela tem apenas uma fixação aqui, certo? Tem outra fixação aqui embaixo que pega no escapamento, certo? Então, assim, essas questões de adaptação tem como. Você não vai arrancar um de lá e colocar aqui. Mas você tem que fazer alguma pequena adaptação para você pegar o escapamento da XT600, ou seja, 3TB, ou seja, 4MW, e adaptar na Tenere. Tem que fazer uma adaptaçãozinha. Tem como instalar o escapamento?
da XT na Tenderê? Tem, mas precisa fazer essa adaptação, né? Beleza. Deixa eu ver aqui que tem outra pergunta. João Roberto Saraiva, grande amigo João lá de Santa Maria. A minha não tem essa opção. Tem um troço derramando ali, não sei o que é não. Deixa eu dar uma pausa aqui para mim ver o que está derramando ali. Voltei. Bem, eu estou em casa, meu local de trabalho é em casa. E a esposa lavando roupa ali, deixou a máquina derramando água, eu fui lá desligar, certo? Meu amigo João Roberto Saraiva, lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Maria. Ele perguntou aqui, eu fiz um vídeo falando sobre a calibragem da suspensão dianteira e ele colocou aqui, a minha não tem essa opção, o ar, né? Eu não tenho onde injetar o ar nas bengalas. Não força os retentores e a funcionalidade dela. Bem, João, a tua não tem aonde colocar o ar porque a sua é uma 92. As Tenerés 92 e 93 não tem a opção de você colocar ar nas bengalas. Saiu da Tenderê aqui no Brasil, né? Saiu nas Tenerés 88, 89, 90, 91. Ela tem essa opção de colocar ar nas bengalas. A Tenerê 1992, 93 e as XT600 3TB e 4MW não tem essa opção de calibrar. E geralmente o máximo 14 libras. Então, como ele falou aqui, né, não força os retentores? Sim, força. Se colocar acima de 14 libras, então vai ser muita pressão lá dentro e vai vazar óleo pelos retentores ali em cima. Ok? Então, sempre colocar abaixo de 14 libras que não vai vazar ar, não vai vazar óleo, tá certo? E a funcionalidade dela, bem, funciona bem. Essa suspensão, ela descalibrada, ela fica muito mole, ela fica dando pancadas. Quando o cara calibra ela aí com 10 a 14 libras, ela fica mais rígida, ela afunda menos. Só que no decorrer dos dias, esse ar ele tende a vazar. Então o cara vai lá e calibra, mas primeiro que tem a probabilidade de... A sua não tem, porque é uma 93. A questão de estourar os retentores, sim, se colocar a calibragem demais, vai estourar os retentores, certo? E questão de eficiência fica muito bom com a calibragem maior, mesmo ela estando com 14 libras, tanto fica bom no asfalto como na terra. Eu gosto dessa calibragem, certo? Vamos para outra pergunta aqui. Fábio Muniz, tenho uma XT600. Mas de mecânica eu não levo o menor jeito. Parabéns pela disposição e iniciativa para aprender sem quebrar tudo. Parabéns pela disposição e iniciativa para aprender sem quebrar tudo. Não me sinto seguro. Acho que é um dom que a pessoa tem para isso. Eu acredito em dom, sim. Eu acredito muito em dom. Uma vez eu vi um cara dizer que não é dom, é prática e interesse. Aí o cara é tatuador, o cara tem centenas de prêmios como tatuador. O cara faz um desenho que fica um absurdo, e ele que disse isso. Aí eu digo, será que ele aprendeu do nada a fazer essas tatuagens? Entendeu? Será que eu passasse 50 anos praticando, será que eu ia chegar na perfeição de um desenho, de uma tatuagem que ele adquiriu em poucos anos de profissão? Então, assim, eu creio que sim. Eu não entendi nada de Teneré. E hoje eu não entendo quase nada, mas eu entendo alguma coisa. Através de muita dedicação. Mas é fácil. Você arranca esse parafuso daqui e coloca de volta. No manual tem os torques, tem a medida do parafuso, tem tudo. Então é muito mais fácil, né? Você fazer isso. Então fica mais fácil eu querer aprender e eu aprender. Mas tem coisas que não tem como, tem que ter o dom e acabou. Então eu acredito no dom, mas também acredito na vontade de fazer, certo? Então ele diz aqui que não me sinto seguro, acho que é um dom que a pessoa tem. Sim, é um dom, mas também tem um interesse de você fazer. Agora, claro, tem gente que leva jeito para cálculos matemáticos, para linguagem portuguesa, tem uns que tem para dirigir, outros para guiar moto, outros para uma finalidade de coisas, né? E também tem dom para mecânica. Tem gente que não tem jeito para mecânica e acabou-se.
tiver muita ferramenta, tiver manual, tiver tudo, e alguém do lado ensinando, ele ainda tem dificuldade de aprender. Isso vai de cada um, né? Mas qual é o meu objetivo de falar muito sobre mecânica das tenerés? Qual o meu objetivo? É estimular a pessoa a mexer na sua teneré. Sabe, meu objetivo é esse. Mas que a pessoa não tenha espaço, não tenha ferramenta, não tenha tempo, não tenha esse certo dom para mexer na moto, mas que ele conheça a moto, ele conheça as peças da moto, ele conheça as partes, ele conheça como a moto funciona, certo? Para numa precisão, ele está num canto, o mecânico não sabe mexer em teneré, e ele está lá, ele conhecendo a moto, conhecendo o funcionamento das partes, ele pode orientar o mecânico a resolver o problema, certo? Então assim, mesmo que a pessoa não tenha um jeito, não tenha ferramenta, nada, mas ele conhecer é mais fácil, conhecer as peças, o funcionamento. Então ele conhecendo já é muita coisa, não precisa ele conhecer e mexer na moto, certo? Eu penso dessa forma, só em conhecer o funcionamento, conhecer as partes já é tudo. Que eu creio que todo dono de carro, de moto, de bicicleta deveria conhecer o funcionamento dela, conhecer as partes, né? Até para não ser enganado às vezes, para numa situação ele próprio saber informar. Então assim, Fábio, mesmo que você não tenha o dom, você conhecendo a sua moto, conhecendo como funciona, cara, já é coisa demais. Já é muita coisa. Eu sempre falei aqui sobre mecânica, sempre falo que eu quero estimular o pessoal a mexer nas suas motos, sabendo que tem gente que não mexe. Tem um colega de São Paulo que ele não entendia nada de moto, assim, entendia alguma coisa, mas não de mecânica da Teneré. E ele desmontou a moto dele, pintou a moto dele, resolveu a elétrica, fez um monte de coisa na sala de casa. E o cara não manjava de moto, comprou as ferramentas e fez praticamente tudo na moto dele. Eu fiquei muito feliz em ver o cara fazendo e ele não entendia nada. Então mesmo que não saiba, só em conhecer já é coisa, né? Ivan Nobre. Olá, amigo. Olá, mi hermano. Lástima que não me puede conectar antes. Tinha perguntas para hacerte. Ou seja, ele está dizendo, né, que foi triste não ter me conhecido antes. E tem um monte de perguntas para fazer antes, né, dele mexer na moto. Pois é, tenho recebido mensagens do pessoal de Portugal, do Uruguai, da Argentina, Cabo Verde, Portugal, e o pessoal, eles têm essas dificuldades, igual nós no Brasil temos, lá eles também têm, certo? Então assim, eu estou tentando fazer por onde configurar o YouTube para que ele bote legenda em outras línguas. Eu não sei se é pela quantidade de inscritos que o cara tem essa opção, o que é. Eu já tentei todas as formas, já pesquisei no YouTube, eu já mexi nas configurações, mas eu não consigo, só vejo a legenda em português ou inglês. E eu vou ver se eu consigo botar a legenda para traduzir em outras línguas, para ajudar o pessoal. Eu vou batalhar até conseguir, tá bom? Pronto, foi por aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. José Leonardo. Eu não gosto de citar nomes não, sabe? De pessoas aqui. Mas como o comentário está aqui e está o nome da pessoa, aí assim, ainda vai, né? Mas eu não gosto muito não. A não ser que a pessoa me autorize a falar, sabe? Essa aqui é interessante, essa não é nem uma pergunta, sabe? É um questionamento, um esclarecimento. Seria bom se falasse quem fez os serviços comentados nos vídeos. Foi um serviço que eu falei sobre a manutenção e a revisão geral do amortecedor, né? Então nesse vídeo eu falei que tem um pessoal de São Paulo que faz. E eu não citei nomes, então ele me questionou através disso, que seria bom que eu comentasse o nome das pessoas, a empresa e tudo que fez o serviço, né? Seria bom que se falasse quem faz os serviços comentados no seu vídeo. Afinal, é o que as pessoas precisam. Exatamente, eu achei muito bom essa daqui de José Leonardo, sabe? O que é que acontece? Falo de um serviço. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, tem gente que simpatiza, tem gente que não simpatiza. Da mesma forma, tem empresas que vai amar se eu falar no nome dela. Claro, se for de bem, se for de mal não vai gostar, né? Mas tem empresas que, claro, vão amar quando eu ou qualquer outra pessoa nas redes sociais pronunciar no nome dela, que seja de bem. Só que tem pessoas que você falando de bem,
você indicando o produto dela, ela não vai gostar. Isso é fato. Então, muitas dessas coisas eu não falo o nome de empresas, eu não falo o nome de pessoas, de quem fez o serviço, por precaução, que a pessoa pode até me processar. E eu ferrar do jeito que estou, vou pagar um processo com o quê? Só se for com cadeia. E quem vai dar de comer é meu menino. Entendeu? Então, assim, se a pessoa autorizar, eu falo. Se não autorizar, eu prefiro não fazer. Agora, se a pessoa vir até aqui na mensagem e perguntar, aí eu respondo à empresa. Se a pessoa vir no meu Instagram, vir no meu WhatsApp e perguntar, eu vou e respondo. Ó, eu fiz um serviço em tal canto. Já me aconteceu muito isso aqui. Aí o pessoal perguntar e eu responder aqui nas mensagens o nome da empresa. Tem uns até que depois eu apago, né? Quando a pessoa lê a mensagem. Então, assim, eu não falo o nome de alguns por causa disso, com medo de ser repreendido, com medo de ser processado, por não falar o nome de algumas empresas. Mas a pergunta foi excelente, o questionamento, né? É Luiz Fernando. Beleza, Guga, você sabe se tem alguma diferença nos motores da Tenere 2VG, além das cores, preta nas 90 e as últimas cor cinza na 91? A 93, abraço. Eu fiz um vídeo esses dias falando a diferença das tampas, na verdade. Fiz vários vídeos aí que eu tenho falando sobre as diferenças, né? As partes do motor, desmontagem, montagem. Tem outros vídeos que eu falo. A maior diferença é a tampa aqui nas Tenerés 92, 93 e a XT. A diferença das tampas, que a XT 600 4MW a embreagem aqui, né? Tem uma lubrificação aqui extra nas Tenere 92, 93 e na XT 600. Tem as engrenagens também do câmbio, tem algumas diferenças. E junto a isso as cores também. É uma cor meio grafite, é uma coisa diferente assim. Mas nos meus vídeos aí tem eu falando a respeito disso, né? Mas são poucas as alterações das Tenere. Elas foram evoluindo da 87 do Brasil, né? Para frente elas foram evoluindo, mas tem umas pequenas diferenças nas que eu falei no vídeo, nos vídeos, né, anteriores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Clóvis Souza, Clóvis sempre tá por aqui participando, cara. JC nunca mais falou, eu sinto até falta, né, nem dos comentários, né, nem do engajamento, né. Eu sinto falta dos comentários, cara. Eu tenho uns caras já como amigo, aí vocês sabem disso, a gente conversa bastante. Eu já tenho uns caras como amigo. Aí assim, um não fala, eu já fico pensando o que é que aconteceu. Se o cara viajou, se o cara encheu o saco da minha cara, dos meus vídeos. O que aconteceu para o cara não interagir, né? Mas é mais assim, a amizade que o cara faz com a galera, né? O cara sente falta. Então o Clóvis sempre tá por aqui, cara. Olha só. Eu comprei a minha após seus vídeos. Quando eu via os preços de algumas peças, era desestimulador. Abraço, Guga. E a felicidade que o cara fica. O cara, não só Clóvis, mas outros que chegaram já, a gente conversou, vocês sabem já. Quem vai escutar e vai ver que é verdade. O cara queria um Teneré, mas não tinha coragem de comprar. E através dos meus vídeos, o cara foi lá realmente. O cara foi lá e comprou a Teneré. Clóvis foi um. E outros que já chegaram para mim falaram. Então, assim, é gratificante porque eu, de alguma forma, induzi o cara a comprar, né? Uma Teneré para realizar um sonho que eu já tive, que muitos já tiveram. Então, isso é gratificante demais escutar uma mensagem dessa. É muito, muito gratificante mesmo, sabe? Outros que estavam com a Teneré parada, vocês sabem. Alguns de vocês, né? Estavam com a Teneré parada e foram pesquisar na internet para ver quanto valia uma Teneré para vender, se desfazer das suas. E ao ver meus vídeos, desistiram de vender a Teneré. Umas brotaram para rodar, a outra tá parada, né? Mas desistiram de vender e hoje estão felizes. Cara, isso aqui é muito gratificante. É o que me estimula a permanecer no YouTube, é isso aqui. Mesmo uns gostando de mim, outros não, eu falando besteira demais. Mas isso me estimula a cada dia fazer vários e vários vídeos sobre a mecânica. Vou fazer de viagem agora, viu? Mostrar uns lugares bem interessantes que tem por aqui, contando as histórias deles. Começar a postar esses vídeos de viagem. É porque eu tô liso, na verdade. Mas eu vou botar pelo menos 50 quanto de gasolina e vou rodar por aí para mostrar. Mas eu fico feliz quando eu escuto esse tipo de comentário que me estimula, me dá estímulo, sabe? Pronto, fico por aqui nas mensagens de hoje. Já tomei tempo aí de vocês. E próximo sábado tem mais respostas. Se necessário, eu vou fazer até aqui com alguma peça que foi.
Muito obrigado a cada um de todos. Se quiser curtir, comentar, compartilhar, como o YouTube me pede, vocês fiquem à vontade. Eu não vou pedir nada a ninguém. Eu só quero ajudar passando essas informações. Valeu!